difícil para nossas mentes capturar a beleza, glória, majestade e perfeição imaculadas que marcam o período mais antigo da história do homem. Um Deus que tudo vê, com sabedoria onisciente, pesquisou tudo como existia naquele estado feliz e o declarou muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Não sabemos quanto tempo durou esta era de perfeição, mas sabemos que terminou em uma trágica ou uma tragédia incalculável. Esta primeira das 7 dispensações ou administrações distintas que abrangem o panorama das revelações de Deus com a humanidade serve, de muitas maneiras, como um microscópio do que se desenvolverá em cada era sucessiva. Estabelece o ciclo que se repetirá em todas as eras subsequentes. Uma nova revelação de Deus, uma responsabilidade correspondente colocada sobre o homem, a rebelião do homem contra Deus e a desobediência à sua instrução e, finalmente, a retribuição ou julgamento de Deus sobre o homem por seu fracasso. Romanos capítulo 14, versículo 4 nos diz que as coisas escritas outrora foram escritas para nosso aprendizado. Uma nota semelhante é tocada, embora com referência àqueles sob a dispensação da lei, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, é chegado o fim dos tempos. Ao considerarmos cada dispensação, devemos reconhecer que, embora não tenhamos vivido naquelas eras, e as instruções dadas e as responsabilidades conferidas não necessariamente se aplicam diretamente a nós. Elas ainda estão registradas para nosso aprendizado e há lições vitais para nós aprender com elas. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, descreve a comunicação direta de Deus com sua criatura coroada, o homem, quando ele lhe deu o domínio sobre sua recém-formada criação. Observe quão clara, simples, inconfundível, Deus comunica sua mente e vontade. Não há nada ambíguo ou incerto sobre sua intenção ou sua instrução. Observe também a autoridade de suas palavras. O texto nos diz que o Senhor ordenou ao homem. Isso não era uma sugestão, nem uma recomendação. Era uma ordem clara e autoritária. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Antes de dar a instrução, Deus havia delineado ao homem seu privilégio e responsabilidade particulares em relação à criação, da qual ele era a joia da coroa. Ele diz: dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O homem teve uma mordomia única de Deus, exercendo domínio e autoridade sobre tudo o que veio da mão de Deus e conduzir esta criação imaculada em seu potencial e promessa ilimitadas. O ingrediente crítico para o cumprimento desta responsabilidade delineada no capítulo 1 seria a obediência às instruções simples dadas no capítulo 2 de Gênesis. A obediência é a única resposta legítima do homem à instrução de Deus e tem sido exigido por Deus em todas as épocas. Deus ele diz o que o homem deve fazer e Deus espera que o homem obedeça o que ele diz para fazer. Observe que a obediência exigida não era para ferir o homem nem para privá-lo. A revelação de Deus foi capacitadora e forneceu liberdade. Tudo o que o homem precisava foi fornecido por Deus. Não só isto, mas muito além de suas necessidades básicas, Deus também
proveu abundantemente tudo o que o homem poderia legitimamente desejar. A melhor vida possível para o homem seria uma vida de obediência à instrução de Deus, uma aceitação do propósito divino e um compromisso sem reserva com os planos do Senhor. Isso nunca mudou em nenhuma dispensação e é absolutamente verdadeira para nós hoje. Seus mandamentos nunca são para nosso prejuízo, mas sempre para o nosso bem final. Infelizmente, porém, este não seria o caminho escolhido por nosso ancestral. A narrativa se move rapidamente no cenário do cenário feliz e inocente, no final do capítulo 2, para a tragédia sórdida e incalculável do capítulo 3. E não é exagero dizer que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A tentação de Satanás, o engano de Eva e a desobediência de Adão são um pouco característicos e nos mostram os trágicos ingredientes do pecado e da desobediência que se tornaram a marca registrada da humanidade caída que se seguiu. Observe a distorção da palavra de Deus pelo diabo. A instrução original de Deus foi positiva e capacitadora. Deus disse: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Mas o diabo disturpou deliberadamente isto, dizendo: disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 1. O que ele disse foi próximo do que Deus disse, mas não exatamente o que Deus disse. Precisamos estar atentos para aprender esta lição. Permita que a palavra de Deus signifique o que diz claramente. Suas instruções geralmente não são misteriosas ou alegóricas. Normalmente são simples e diretas, são claras. O diabo, então, imediatamente se moveu para questionar o caráter de Deus. Ele, essencialmente, disse: Deus não quer o que é melhor para você. Ele está tentando privá-lo. Ele sabe que se você comer desta fruta, isto trará uma liberdade maravilhosa e uma experiência de vida expandida para você. Este arqui-inimigo nunca mudou suas táticas. Ele envenena mentes hoje com as mesmas mentiras. A resposta de Eva, embora não deliberadamente citando mal a palavra de Deus, trai uma lembrança e explicação descuidadas dela. Ela está próxima quando cita Deus dizendo: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais, Gênesis capítulo 3, versículo 3, mas ela não é exata. O diabo aproveitou esta citação errada para imediatamente dizer: certamente não morrereis. Uma afirmação, capítulo 3, versículo 4. Precisamos ter muito cuidado ao ler a Bíblia. Ler, entender, memorizar e citar a palavra de Deus com precisão. Paulo exortou a Timóteo a ser diligente em manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Seguindo tragicamente a tentação do diabo e o engano de Eva está a desobediência de Adão. Não estamos a par dos raciocínios específicos de sua mente, mas, com os olhos abertos, ele desobedeceu diretamente a Deus e transgrediu a instrução clara que lhe foi dada. Leia Romanos capítulo 5, versículo 19, onde Paulo fala sobre este assunto. Junto com a instrução original de Deus, ele havia advertido que a desobediência traria certo julgamento. Como sempre, Deus foi perfeitamente fiel à sua palavra. Essa rebelião original trouxe consequências dolorosas, com julgamentos específicos pronunciados sobre a serpente, a mulher e o homem.
e resultados de longo alcance que mancharam e amaldiçoaram toda a criação. O pecado sempre tem consequências. Nunca devemos esquecer que, embora o preço da obediência às vezes pareça alto, o preço da desobediência é sempre muito, muito, muito mais alto. E é isto que nós vemos com nossos primeiros pais, é isto que nós vemos em nossa volta e é isto que muitas vezes nós vemos em nossas próprias vidas. De maneira encorajadora, porém, bem no meio do julgamento, temos a primeira menção da obra final de salvação e vitória de Deus. A promessa da semente da mulher que pisaria a cabeça do inimigo não seria cumprido por milênios, mas, eventualmente, na plenitude dos tempos, Deus enviaria seu filho, nascido de uma mulher, e este Salvador, através de sua morte, destruiria aquele que havia estragado com tanto sucesso a beleza, o esplendor, a inocência e a promessa do Éden. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito simples, mas que talvez você não vai saber responder com total segurança. Que deve o homem fazer para ser salvo, visto que Deus completou toda a sua obra para salvá-lo? Deus fez toda a sua parte quando seu filho, na cruz, ele disse claramente, está consumado, João capítulo 19, versículo 30. Hoje Deus colocou esta obra concluída diante do homem. Qual é, então, a condição para sermos salvos? Deus levou a cabo a obra da redenção. Como pode o homem agora receber a salvação? Como a redenção pode tornar-se salvação? Como pode a propiciação tornar-se substituição? Como pode o dom de Deus para nós, em seu Filho, ser transmitida a nós, no ou através do Espírito Santo? Aqui estamos falando acerca da condição para a salvação. Como Deus pode salvar um pecador como eu e você? Pecadores perdidos, com um destino somente, o inferno, o sofrimento para todo sempre. Mas como Deus pode nos salvar? O que devemos fazer de nossa parte antes que o que é da parte de Deus seja transmitido a nós? Será que você saberia responder com firmeza todas essas perguntas? Todos os que leem a Bíblia sabem que a condição para a salvação é a fé. A condição para a salvação que vem de Deus é a fé do pecador. Não há outra condição senão a fé. O homem, por ter caído e ser corrupto por seus pensamentos serem tortuosos e por estar a sua carne na esfera da lei, pensa que deve fazer algo para que seja salvo. Contudo, a Bíblia nos mostra que a única condição para a nossa salvação é a fé. Além da fé, não há outra condição. O Novo Testamento diz-nos claramente, pelo menos 115 vezes, que quando o homem crê, ele é salvo, tem a vida eterna e é justificado. Quando o homem crê, ele tem todas essas coisas. Somando-se a essa 115 vezes, outras 35 vezes, a Bíblia diz que o homem é justificado pela fé, ou torna-se justo por meio da fé. No primeiro caso, temos o verbo crer. No segundo caso, temos o substantivo fé. O verbo crer é usado 115 vezes. Uma vez que o homem crê, ele é salvo. Você pode conferir um dos muitos versículos em Atos capítulo 16, versículo 31. Uma vez que o homem crê, tem a vida eterna. Também você pode conferir esta verdade em João capítulo 3, versículo 36. Uma vez que o homem crê, ele é justificado. Você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Além desses versículos, há
Existe 35 ocorrências em que o substantivo fé é usado. O homem é salvo mediante a fé. Ele recebe vida eterna pela fé e é justificado mediante a fé. Portanto, em todo o Novo Testamento, pelo menos 150 vezes é dito que o homem é salvo, justificado e tem vida eterna unicamente por meio da fé. Não é uma questão de quem a pessoa seja, do que ela faça ou de que possa fazer. Tudo depende do crer. Tudo depende da fé. Outra questão que merece especial atenção é que em todas essas 150 ocorrências da fé e do crer, nenhuma outra condição é adicionada para que o pecador seja salvo por Deus. Esses versículos não dizem que o homem deve crer e seguir fazer algo para receber a vida eterna. Eles não dizem que o homem deve crer e fazer algo antes que possa ser justificado. Tampouco dizem que o homem deve crer e fazer algo antes que possa ser salvo. A palavra do Senhor menciona a fé de uma maneira clara e definida. Nada além é misturada ou vinculada à condição da fé. Portanto, a Bíblia nos mostra claramente que, do ponto de vista de Deus, não há outra condição para a salvação além de crer. Por quê? Porque o homem já está condenado por Deus. João capítulo 3, versículo 17 e 18 mostram esta verdade. A pessoa, o pecador, ele já está condenado, ele precisa ser salvo. Um dos livros mais lidos e apreciados do Novo Testamento é o Evangelho de João. Se alguém o ler cuidadosamente, verá que João escreveu esse livro com o único propósito de dizer-nos como o homem pode receber vida eterna e ser salvo, e como pode ser libertado da condenação. O Evangelho de João menciona 86 vezes que é por fé somente e por mais nada que o homem recebe a vida eterna. É justificado e não entra em condenação. Portanto, a Bíblia nos mostra clara, adequada e simplesmente que a salvação não é baseada no que o homem é, nem no que ele tem, tampouco no que fazer. Também não é baseada no que ele tem que fazer. A Bíblia nos mostra que quando o homem crê em Cristo, ele recebe. Ele recebe por meio de crer. O Senhor Jesus veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses versículos estão em João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Dissemos que a salvação e a redenção são realizadas por Deus. Mesmo a maneira e o plano para cumpri-las são arranjadas por Deus. Também vimos que a graça é cumprida por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Temos de lembrar que se do lado de Deus é graça, então do nosso lado deve ser fé para receber esta graça. Se estendo minha mão para dar uma xícara de chá a uma pessoa, ela não pode recebê-la estendendo seus pés? A maneira que os outros utilizam para dar-lhe algo deve ser a mesma que você usa para recebê-lo deles. A maneira de receber deve ser a mesma usada para dar. Se as pessoas o chamam pelo telefone, então você tem de responder usando o telefone. Se ele escreverem uma carta, você tem de receber a carta. A maneira como algo é recebido deve ser a mesma como foi enviado. De acordo com a Bíblia, graça é o que Deus nos deu por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés,
a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Deus salva o pecador no princípio da graça. Uma vez que esteja no princípio da graça, do lado de Deus, então, do nosso lado, está no princípio da fé. A fé e graça são dois princípios inseparáveis. Graça é Deus dando algo a nós. E fé é o nosso receber algo da parte de Deus. Fé nada mais é que receber o que Deus nos deu em espírito. Isso é totalmente independente de obra. Fé não é uma obra realizada pelo pecador para receber a graça de Deus. Somente desta maneira o homem pode receber a graça de Deus. Se recorrermos a quaisquer outros meios, não seremos capazes de receber a graça de Deus. Pelo contrário, vai ser um impedimento para Deus dispensar a sua graça salvadora a este pecador. Embora a Bíblia nos mostre que é pela fé que se recebe a graça de Deus, muitas doutrinas têm surgido como resultado da má interpretação por parte do homem. O homem cria teorias baseadas em seus próprios pensamentos e em sua mente obscurecida. Elas envolvem o que ele deve fazer para que seja salvo. Assim como o homem tem criado ídolos com seu coração tortuoso e os considera deuses, da mesma forma, ele tem estabelecido condições para a salvação com seu coração tortuoso e pensamentos obscurecidos. Por essa razão, devo chamar sua atenção para as diferentes condições que o homem estabeleceu para a salvação e considerar se esses caminhos de salvação são confiáveis ou não. Vamos ver que esses meios que os homens e o homem têm estabelecido está contrário ao que a Bíblia ensina para que o pecador seja salvo e tenha certeza da sua salvação, segurança. Se o homem não vê a vontade de Deus e não compreende sua palavra, ele não perceberá que a condição para a salvação é a fé, como já dissemos no início do vídeo. Contudo, se o homem vê a luz de Deus e compreende a verdade de Deus, ele não será capaz de contrariar o fato do Novo Testamento de que a salvação é mediante a fé. O problema hoje é que, depois de reconhecer a fé como a condição da salvação, ele adiciona algo mais à fé. A controvérsia entre Deus e o homem não é a de crer ou não crer, mas é a de crer com oração, crer com as obras da lei, crer com batismo, ou crer com o testemunho dela, como um pré-requisito para a salvação. E desta maneira e desta forma, as pessoas que agem assim, nunca têm certeza da sua salvação. A palavra de Deus diz-nos que uma vez que creiamos, somos salvos. Porém, o homem hoje acrescenta a palavra com algo mais para a conclusão desta salvação. De acordo com suas mentes obscurecidas, ele proclama que o homem é salvo mediante a fé com alguma coisa. O que iremos considerar não é se alguém pode ser salvo pela fé. Esta questão já está resolvida. Pelo menos na Bíblia está resolvida. A questão hoje é se a fé é suficiente ou não. Precisamos adicionar com a fé para que sejamos salvos? Precisamos adicionar alguma coisa à fé para que tenhamos a salvação? A primeira questão é se o homem é salvo por meio da fé com a guarda da lei. A maneira do homem para a salvação é a fé mais o guardar a lei. Por favor, leia Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 17, onde diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus,
também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Isto é o que diz esses dois versículos em Gálatas capítulo 2. O livro de Gálatas nos mostra que alguns na Galácia contendiam sobre não ser suficiente o homem ser justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele ainda devia guardar a lei. Eles não estavam dizendo que o homem não devia crer. Eles certamente reconheciam que um homem é justificado em Cristo, mas estavam dizendo que ele ainda precisava guardar a lei. Paulo estava dizendo uma palavra muito dura aqui. Ele estava dizendo que se, enquanto procuramos ser justificado em Cristo, somos achados pecadores, significa que após termos crido no Senhor Jesus, nós ainda não fomos justificados, ainda somos pecadores e ainda devemos guardar a lei para ser salvos. Por exemplo, suponha que eu esteja doente e passe 10 dias sob os cuidados de um médico. Depois disso, porque a doença ainda permanece, tenho de consultar outro médico. Se busco ser justificado em Cristo e ao mesmo tempo tento guardar a lei, significa que ainda sou um pecador e que ainda não fui salvo. Se já não sou pecador, então nunca mais deveria guardar a lei para ser salvo. Se ainda sou pecador, Cristo é ministro do pecado? Paulo perguntava. Se ele não era justificado depois de ter crido no Senhor Jesus, aquilo significava que Cristo era um ministro do pecado. A resposta é, de modo nenhum. No Novo Testamento, Paulo disse de modo nenhum muitas vezes. No grego, essa é uma expressão peculiar. É traduzida na versão King James, Bíblia inglesa, como Deus não permita. É equivalente à expressão, ou dizer a expressão, os céus não permitam. Uma palavra muito forte. Isso significa que até mesmo os céus rejeitariam esta ideia. Não há razão debaixo do sol para que isso suceda. Portanto, está claro que o homem não pode ter fé em Jesus para ser salvo e, ao mesmo tempo, guardar a lei para completar esta salvação ou para assegurar esta salvação. O que Deus declara na Bíblia é que fé no Senhor Jesus é o suficiente para que este pecador seja salvo e tenha certeza disto e descanse eternamente nesta obra que Cristo consumou para lhe salvar. Em Romanos capítulo 3, Paulo fez outra afirmação clara. O versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa é uma afirmação conclusiva. Agora, é uma questão de fé. Nada tem a ver com a lei, absolutamente. Para a Bíblia, dar atenção à fé e dar atenção para a Bíblia, dar atenção à fé é dar atenção à graça de Deus. Isso nos mostra que tudo vem pelo receber, pela fé. Alguns gostam de exaltar os homens em sua pregação do Evangelho, mas se conhecemos a Bíblia, veremos que, fora de Deus, o homem é totalmente desesperado. Lembre-se destas duas sentenças. O homem não é salvo pela lei, tampouco é salvo pela fé com a lei. Este é o primeiro e mais comum engano do homem. O homem mistura a fé com a lei e comete um grave erro. Nunca vai ser salvo desta forma. A compreensão mais frequente da condição da salvação é que a salvação é pela fé e também
pelas boas obras. É um pouco diferente de guardar a lei. Boas obras. A salvação pela fé é uma doutrina da Bíblia. E o homem não pode argumentar contra ela, pois Efésios, capítulo 2, versículo 8, deixa isto muito claro. Contudo, o homem diz que ela é também pelas obras, a salvação. Consideremos algo que... Vamos considerar agora o que a Bíblia diz sobre o assunto. Frequentemente somos brandos e complacentes em nosso falar, mas a Bíblia não é branda no seu falar. Ela é muito precisa, muito clara. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 dizem: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esses são os dois versículos de Efésios capítulo 2. Aqui ela nos diz, a Bíblia nos diz que a salvação é absolutamente pela graça e mediante a fé. A palavra mediante significa através da fé. É como dizer que a luz elétrica brilha pela eletricidade mediante o fio condutor. É também como dizer que a água da torneira vem do reservatório no departamento de águas e mediante os encanamentos. O homem é salvo pela graça, mas o canal mediante o qual a salvação vem a nós é a fé. O canal não são as obras, mas a fé. É mediante a fé. E nada tem a ver com as boas obras. Não é adicionar à fé as boas obras. É preciso saber que a fé e as boas obras são basicamente opostas entre si. A graça do Senhor Jesus é baseada no amor de Deus. Quando cremos, a graça e o amor fluem para dentro de nós. Como resultado, somos salvos, temos vida eterna e somos justificados. Nada disso é transmitido a nós por meio das boas obras. Você que lê a Bíblia pode perguntar: por que então Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz que devemos desenvolver nossa salvação? A palavra desenvolver na língua original grega carrega o significado de para fora. Esse é o significado de desenvolver. Significa para fora. Devemos operar para fora nossa salvação em temor e tremor. A palavra ou versículo que Paulo, as palavras de Paulo, ele parou aqui neste versículo que eu acabei de citar. Se tivesse parado aqui, não saberíamos o que ele quis dizer. O que se segue é o versículo 13, que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Uma vez que Deus operou em você, agora você o desenvolve. Se Deus não operou em nós, não temos como operar para fora. Desde que Deus tem operado em nós, podemos operar para fora, manifestar aquilo que Deus já operou dentro de nós. Deus já nos salvou interiormente e nos deu vida. Agora, não há outra maneira exceto deixá-lo vir para fora. Deus não quer que trabalhemos para sermos salvos. Ele quer que operemos para fora aquilo que já recebemos pela fé. Portanto, essa não é uma questão de salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna. Essa é uma questão de se alguém recebeu ou não recompensa. Esta é uma questão de que se alguém recebe ou não recompensa após a sua salvação. As obras que esta pessoa está fazendo agora são obras de uma pessoa já salva. Deus já operou em você, levando-o a querer e realizar pelo seu bom prazer. Portanto, você tem de desenvolvê-la. Esta é a condição adequada de um cristão. Em outras palavras, esta é a nossa obra após a salvação. Se um homem ainda não é salvo, ele não pode desenvolver sua salvação. Se um homem não tem vida, ele não pode expressá-la. Somente após o homem ter sido salvo,
ele pode desenvolver sua salvação. Portanto, vê-se que não existe tal coisa como ser salvo por meio de boas obras. Boas obras são após a salvação. Meu amigo, você deve ver que a salvação não vem de você mesmo. Deve perceber de coração que tudo é proveniente do Senhor Jesus. A fé não é uma virtude. Fé é simplesmente receber o que Deus tem oferecido gratuitamente. A fé não é uma virtude. Fé é apenas permitir que o Senhor nos salve. É como uma pessoa que cai no mar. Quando alguém chega para salvá-la, atirando-lhe uma rede, ela não tem de fazer nada. Desde que não pule para fora da rede, está bem. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus. E quando Ele salva, esta salvação é eterna. Ele disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. João capítulo 10, versículo 28. Antes de falarmos sobre o significado do arrependimento na Bíblia e sua relação com a fé e salvação, devemos primeiramente esclarecer algumas coisas sobre o arrependimento. Como nos arrependemos? Quando ouvimos os pregadores falando-nos da maldade e da repugnância do pecado e da redenção do Senhor Jesus, desejamos arrepender-nos e crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. Não estávamos sentados em um canto falando a nós mesmos o quão corruptos éramos, o quão pecadores éramos. Mesmo que tivéssemos de repetir isso várias vezes, essa fala não nos faria sentir que éramos pecadores. Você sentiria que está errado simplesmente por falar sobre isto? Por falar que você está errado, você vai se sentir errado? Ninguém entre nós se arrepende desta maneira. A primeira vez que ouvimos o Evangelho, opusemos-nos e criticamos. Não desejamos aceitá-lo. Se quiséssemos argumentar, poderíamos colocar muitos argumentos contra esta verdade que Deus nos condena por causa que somos pecadores. Estamos destituídos da sua glória. Mas não a recebemos isso tão facilmente. No dia em que fomos salvos, o Evangelho que nos foi pregado pôde não ter sido tão prevalecente. Mas, enquanto estávamos lá, ou depois que voltamos do trabalho, ou enquanto estávamos andando na rua ou lendo um livro, estávamos condenados. Espontaneamente, nos arrependemos e então fomos salvos. Esse espontaneamente é de uma maneira consciente. Fomos nós mesmos que nos arrependemos, ninguém nos forçou, nem nos lembrou ou nos pressionou para nos arrependermos. Foi Deus quem nos deu arrependimento e fomos nós que dissemos, eu me arrependo. Portanto, isso é obra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Em Atos capítulo 11, depois que Pedro pregou o evangelho na casa de Cornélio, os irmãos judeus o reprovaram por ir à casa de um gentil. Pedro, então, relatou-lhes como pregou o evangelho para Cornélio, o gentil, e todos aqueles gentios que estavam na casa dele. O versículo 18 diz, aí em Atos dos Apóstolos, neste capítulo, ele diz o seguinte, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Perceba que Deus deu aos gentios arrependimento para a vida. Portanto, vemos que arrependimento é parte da graça de Deus e parte integrante da salvação de Deus. É algo feito por Deus. Por um lado, o homem não é salvo por meio do arrependimento, mas pela fé. Essa é a verdade mostrada a nós pelo Evangelho de João,
e pelas epístolas de Romanos e Gálatas. Não podemos equivocar-nos a este respeito. Mas, por outro lado, sem arrependimento, um homem não pode crer. Então, em nossa pregação, muitas vezes falamos às pessoas para se arrependerem. E é uma verdade. Isso não significa que só o arrependimento nos salvará. Pelo contrário, significa que o arrependimento produzirá fé. Se um homem não se arrepender, não será capaz de crer. A verdade de Deus vem para convencer o pecador que ele está perdido, totalmente arruinado e que existe a necessidade desta operação de Deus nele para o arrependimento dos seus pecados. Mas arrependimento não é obras. Não é uma obra que ele faz. A Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Deus nos fala para nos arrependermos. Não é que sentamos em um canto pensando que devemos arrepender-nos, que temos de odiar nossos pecados e julgar-nos. Temos de perceber que ninguém pode fazer isso. Sinto dizer que ninguém em todo o mundo consegue fazer isto. Mesmo se alguém fosse capaz de fazer isto, não teria nenhum valor. Arrependimento é um dom de Deus. Mesmo nos evangelhos, quando o Senhor Jesus veio para pregar o evangelho, ele não somente pregou o perdão, mas também pregou o arrependimento. Lucas capítulo 13, ele disse: se não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Ele é o único que nos capacita a arrepender-nos. Os que se arrependem são os cristãos e os salvos. Se você que me ouve, ou melhor dizendo, talvez vocês que me ouvem, se não foram salvos e não sabem como receber a graça de Deus, temos de dizer que Deus deseja dar-lhes graça. Ele deseja dar-lhes arrependimento. Ele os está conduzindo à salvação por meio do arrependimento. Finalmente, existe um versículo que mostra-nos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A última parte de Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, esta salvação que Deus oferece é uma obra de Deus no pecador, na alma do pecador, no coração do pecador. E o pecador deve ouvir o Evangelho, deve ler a palavra de Deus. Mas isto também não é suficiente. Estas são informações que ajudam o pecador a saber como ele ser salvo. Porque a pessoa, às vezes, confia muito, até mesmo na sua Bíblia. Ele guarda a sua Bíblia com tanto carinho e acha que este livro, sem dúvida, santo, é a palavra de Deus, mas ela não salva o pecador. Quem salva o pecador é o que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, muito bom, mas não para aí. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou ele com um propósito. Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu termino esse vídeo deixando esse assunto em suas mãos. Para você ser salvo, é um ato de fé em Cristo. Porque nele, foi ele que morreu por nós. Foi ele que derramou o seu sangue. Foi ele que entregou a sua vida santa. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para você ter os benefícios da salvação, que livra você do inferno e garante a sua entrada no céu, você tem que receber esta pessoa. Pois debaixo do céu, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. A Bíblia diz:
crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.